E aí, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um episódio da Quebra da Quinta Parede. Aqui quem fala é o Felipe, e hoje nós vamos retratar sobre as condições atuais, né, que geopolíticas que aconteceram nesses últimos tempos aí, né, principalmente se tratando de Afeganistão, essas coisas. Vou fazer uma série de episódios sobre isso, porque tem muita história para contar, né. Eu tomei um breve conhecimento de uma cineasta afegã, e sobre o cinema afegão, porque eu tenho uma amiga que é do Irã e ela é muito ligada a essa causa, a causa do povo que existe por essas partes do Oriente Médio, né? Povo, em geral, muçulmano. E eu quero muito retratar sobre a questão do Afeganistão, porque me trouxe um ponto interessante para falar. Muita gente pensa que isso nunca mais iria acontecer, mas no fim das contas voltou, né? Que foi essa retirada exacerbada das tropas dos Estados Unidos e teve toda aquela situação desesperadora que vocês viram, né? Podem ficar tranquilos que eu não vou mostrar essas imagens porque elas foram muito pesadas, né? E tudo que estava acontecendo no Afeganistão, então nem se fale com a chegada do Talibã novamente. Mas o que eu vou tratar é um episódio que acabou acabou sendo de uma grande comparação, pelo menos em grande parte dos comentários que eu vi, que falava justamente dessa retirada tão desesperadora das tropas americanas do Afeganistão, e eu ia retratar aqui por meio de um filme e por meio de uma gravação original, né? A gravação original foi retirada de um veículo de notícias, de um veículo de notícias chamado CBC, né? As outras imagens vão ser referentes a um filme que vocês já devem conhecer muito bem. Mas, pois bem, eu vou retratar sobre a retirada do exército americano de uma cidade que era chamada de Saigon e hoje é chamada de Ho Chi Minh, e ela pertence ao Vietnã. Por que antes falar do Vietnã? Porque muita gente comparou essa retirada brusca com a retirada que aconteceu em Saigon. E por algumas dessas imagens que vocês estão vendo, foi uma coisa também desesperadora. Muita gente querendo sair, né, da cidade, do mesmo modo que os americanos saíram, né? Muita gente, que eu digo do Vietnã mesmo, queria sair de lá, porque eles não queriam que houvesse um regime comunista nessa época. E é bom para vocês entenderem o contexto, porque do mesmo modo que aconteceu lá, aconteceu com o Afeganistão, basicamente falando, que foi o seguinte: os, os Estados Unidos começaram nessa guerra do Vietnã, primeiramente não diretamente, mas sim diretamente por meio de armas e de armamentos que eles mandavam o pessoal do Vietnã do Sul, que lutava contra o pessoal do Vietnã do Norte, e esses armamentos não eram suficientes para derrotar, né, todo esse exército. Aí havia um medo de que os Estados Unidos perdessem todos aqueles territórios da Ásia sob sua influência e ficasse sob a influência da União Soviética. E isso tudo é como se fosse um grande efeito borboleta. Então é como se uma cidade caísse, as outras iriam cair, automaticamente falando. E por conta disso, eles criaram uma situação muito fake, né? Uma situação que realmente nunca existiu. Que foi o seguinte: no Vietnã do Norte, um navio norte-americano da Marinha foi aparentemente bombardeado, mas nunca se comprovou isso. E devido a esse bombardeio, os Estados Unidos se sentiu ameaçado, e por isso, por autorização do presidente Lyndon Johnson, as tropas americanas puderam ir para o Vietnã e com isso começar essa guerra do Vietnã. É, e basicamente foi assim que aconteceu. Receberam apoio do Congresso e tudo mais. Eles pensavam que a mentalidade dos americanos era igual à mentalidade da década de 40, né? Que ainda existia a Segunda Guerra Mundial, que eles deveriam ir participar da guerra, porque assim eles poderiam trazer paz ao mundo e tudo mais. Só que o que aconteceu é que, de início, a população americana até apoiou, mas depois os efeitos começaram a serem completamente diferentes. Também era a era do destoque, do paz e amor, e por conta disso, muitos protestos aconteceram. E não somente por isso, é que não havia exatamente um motivo para invadirem o Vietnã, com tantas tropas americanas lá. Não havia mesmo.
E esse localzinho, né, que fica entre Vietnã, Laos e Camboja, foi muito bombardeado. Laos é o território que recebeu mais míssil americano na história. Então, assim, vários bombardeamentos aconteceram por causa dessa questão do comunismo e foi tudo parado nessa cidade. Dizem que até hoje você tem que tomar cuidado ao andar por lá, porque você pode justamente ser atingido, né, por um míssil norte-americano dessa época. Pois bem, também não havia muito sentido de mandar grande parte das tropas americanas para lá, porque iria ser um massacre. E de fato foi. Muitos dizem que os Estados Unidos perderam a Guerra do Vietnã, mas eles não perderam da forma de como vocês estão imaginando, numa guerra, de um confronto e que eles foram todos derrotados, não. Os Estados Unidos venceram grande parte das operações e grande parte das batalhas que eles fizeram, porque, né, o exército do Vietnã era composto basicamente por alguns soldados, claro, e por trabalhadores mesmo de campo, do campo, que aprenderam táticas de guerrilha. E então, os Estados Unidos ganhavam, mas não fazia nenhum sentido eles estarem lá, né, trucidando milhares de pessoas, além disso, usando diversos mísseis e destruindo um monte de florestas, né. Além disso, é, muitas pessoas morrendo, seja por doenças, ou seja por, 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 por campos minados, ou por qualquer outra razão, também não fazia o menor sentido, e E também estava acontecendo um grande gasto, né, um gasto assim bilionário, numa guerra que não estava trazendo resultado e que tempos depois foi gerar uma grande crise financeira nos Estados Unidos. Foi combinado com a crise do petróleo na década de 80. Isso tudo levou justamente à questão de retirar as tropas americanas por meio da cidade de Saigon. E aí o que acontece é que foi um desespero gigante, né? Por meio dessas pessoas, muita gente queria sair, e do mesmo modo que aconteceu no Afeganistão, muita gente acabou morrendo durante essa fuga, né? Antes de todo o exército vir para lá. Pois bem, depois de todo esse background, toda essa história, eu vou falar de um filme que justamente tratava esse, a guerra do Vietnã de um modo em que ao invés de os americanos serem os heróis que derrotavam o pessoal, os Vietcongs e tudo mais, né? Como nos filmes do Rambo, ele, na verdade, mostrava a realidade dessa época. E esse filme que eu vou mostrar, ele é clássico. Quem não assistiu deve assistir. E o filme de hoje será Platoon. Platoon, ele é um filme norte-americano de 1986, do gênero drama de guerra, que foi escrito e dirigido por uma pessoa que passou nessa época, que viveu a Guerra do Vietnã, chamado Oliver Stone. E é baseado na experiência pessoal do Oliver Stone na Guerra do Vietnã e mostra os horrores do conflito através dos olhos de Chris Taylor, que é um jovem recruta estadunidense que se alista voluntariamente para o combate. Na guerra, o jovem trava contato com os sargentos Bob Barnes e Elias Gordon. O primeiro, um assassino brutal e psicopata. O segundo, pacifista inteligente e sensível. Estrelado pelos atores Charlie Sheen, Tom Werner, Willem Dafoe e grande parte de um grande elenco, o roteiro foi feito pelo próprio Oliver Stone e foi finalizado por volta de 76. E o orçamento de Platoon foi 6 milhões de dólares, sendo que arrecadou a quantia de um pouco mais de 138 milhões apenas nas bilheterias dos Estados Unidos. E na época do seu lançamento, o filme recebeu elogios universais da crítica especializada, sendo altamente premiado pelo seu roteiro, elenco, direção, cinematografia e edição. E esse filme trata justamente os horrores que aconteceram nessa guerra. Porque, como eu disse no início, os americanos apoiaram, mas depois com algumas notícias vindo de lá, né, porque não havia tanto filtro assim de informações, então poderia haver uma liberdade maior, perceberam-se que os Estados Unidos estavam cometendo muito crime de guerra e muitas consequências que estavam trazendo por meio disso, e é possível ver, sabe, justamente nesse filme o quanto que foi muito pesado tudo o que se passou. E eu não vou dar mais spoiler do filme, mas acredito que quem ainda não viu deve assistir esse filme, porque
vai falar justamente dessa questão. E nos outros episódios que eu vou tratar futuramente, eu vou falar até mesmo dos filmes afegãos e filmes relacionados ao Irã, porque vale muito a pena vocês entenderem na perspectiva histórica desses países. E o cinema deles é muito rico, mas pouco vislumbrado pelos olhos do Ocidente. É basicamente isso. Eu deixo aqui todas as imagens relativas a esse filme. É uma indicação muito boa para vocês assistirem. E é isso aí. O resto das informações, assistam. Vai valer muito a pena. E é isso. Um episódio bem rápido. Espero que tenham gostado. E tenham a todos uma ótima boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde. Não se esqueça de dar um like e de se inscrever na Fábrica de Histórias e de acompanharem por mais vídeos. Até mais!